Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje vamos dar início a mais uma palestra do GELAB. E antes de iniciar, eu gostaria de passar alguns avisos importantes, então prestem bastante atenção. O primeiro aviso é em relação às dúvidas. Fiquem à vontade de enviar aqui no chat com a hashtag pergunta, que a palestrante irá respondê-las durante a palestra. O segundo aviso também é que a lista de presença será enviada aqui no chat no final da palestra e ficará aberta por 20 minutos. E ao preencherem a lista de presença, confere a emissão do certificado e também a participação no sorteio. E o último recadinho de hoje também é que teremos sorteios dos nossos patrocinadores, Revista Clínica Veterinária e Premier Pet. Então, para participarem do sorteio, é necessário preencher a lista de presença, estarem presentes na hora do sorteio, que será no final da palestra, e se seu nome for o sorteado, se manifestar aqui no chat. E eu queria também convidar a todos vocês a seguirem nosso Instagram, que está aqui na tela. Lá vocês têm acesso a todos os nossos eventos, posts, IGTVs, então estão incríveis lá. Então sigam lá, curtem, comentem, compartilhem, tá bom, gente? Então, eu queria agradecer em nome do GELAB a presença de vocês em mais uma palestra do semestre e os nossos patrocinadores da Revista Clínica Veterinária e Premier Pet e o apoio da Cevam. Então, finalmente dando início à nossa palestra de hoje sobre identificando processos obstrutivos ureterais através de diagnóstico por imagem, temos o maior prazer de receber a médica veterinária Morgana Lima Marcolino, que é graduada em Medicina Veterinária pela USP, especialização em radiodiagnóstico em pequenos animais e animais silvestres pela IVIM, mestrando em Engenharia Biomédica pela Universidade de Anhembi Morumbi, médica veterinária contratada no setor de diagnóstico por imagem do OVEST na Universidade Anhembi Morumbi e radiologista no Centro Veterinário Nefrologia e Urologia Unicpet. Então, mais uma vez, seja muito bem-vinda. E eu queria agradecer ter aceitado nosso convite. É uma honra ter você aqui. Então, gente, finalmente dando início à nossa palestra, eu desejo a vocês a todos uma ótima palestra e eu passo a palavra para você, Morgana. Obrigada, Camila. Só fazendo uma correção, eu me formei na FMU, não na USP. É verdade, desculpa, foi erro meu, perdão. Imagina, só para a gente não comer bola. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Muitos de vocês já me conhecem lá do hospital, conheço vocês também. É uma honra estar aqui conversando com vocês, poder falar um pouco de uma das áreas que eu mais gosto no radiodiagnóstico, que é a urologia e a nefrologia. Eu tenho o prazer de trabalhar em centros especializados, né? Tenho prazer de trabalhar com os grandes nomes da nefrologia e da uro, pessoas que me ensinam, meus professores, parceiros. Então, eu acredito que vai ser uma palestra muito boa, tanto para vocês quanto para mim. Quero que vocês façam perguntas, podem interagir comigo. Até prefiro que vocês conversem, né? Essa coisa da interação, ela é muito boa e a gente online sente muita falta disso. Então vamos lá, porque eu acho o tempo curto e é um assunto que eu gosto, como eu já falei, então a tendência é que eu fale muito. Então vamos lá. Bom, fiz um esqueletinho aqui do caminho que a gente vai seguir, mas pode ficar tranquilo que eu não vou ficar lendo slide aqui para vocês. Quando a gente fala de processo obstrutivo ureteral, um dos grandes desafios é que o paciente chega para o atendimento com sinais muito inespecíficos, né? Tanto o cão quanto o gato, eles podem chegar um pouco mais apáticos, né? Então, letargia, apresentando quadros de hiporexia ou anorexia, êmese, PU, PD, dor abdominal. Por que são inespecíficos? Porque não vem esse pacote completo, né? A gente vê, às vezes, um gatinho mais quietinho, tá com redução no apetite. O proprietário, o tutor, na verdade, ele vai pegar esse animal no colo
e esse animal ele tem uma sensibilidade abdominal. Então, assim, esses sinais, eles são bem específicos e o tutor, com o conhecimento ali do dia a dia, vai perceber, mas não vai chegar já de cara, de bandeja para você, é um cálculo ureteral, né? Ou o gatinho tá obstruído, não. Não é assim, tanto o gato quanto o cachorro. Na literatura mais recente, eles chegam a falar em 25% dos casos com apresentações relacionadas ao trato urinário. Então, assim, hematúria, disúria ou colaquiúria. Então, é um mega desafio nosso entender que o nosso paciente chegou obstruído. Em exames laboratoriais, a gente pode encontrar azotemia, hiperfosfatemia, hipercalemia e pode até acontecer uma infecção de trato urinário. É regra? Não. Tá. E aí, como que a imagem vai ajudar a gente a resolver esse problema, ajudar o nosso paciente, né? Quais os recursos que eu tenho no diagnóstico por imagem e o que eu devo usar? Aqui, eu vou ter que fazer uma revisão com vocês sobre os conceitos, né? O que a gente tem de recursos de diagnóstico por imagem? A gente tem comumente nas clínicas, né, clínicas mesmo de bairro, uma estrutura mais adequada, a gente já vê que o pessoal tem raio-x e ultrassom, né? Que acontece? Com o raio-x e o ultrassom, a gente já consegue resolver grande parte dos nossos problemas. Mas a gente também tem que entender que existem outros recursos. Então, eu quero lembrar com vocês os conceitos básicos, né? O raio-x, eu vou estar usando onda eletromagnética, interagindo com o corpo do paciente, né? Ou seja, essa onda de raio-x, que é eletromagnética, vai interagir com o corpo do paciente e vai formar imagem num chassi, que hoje em dia, grande parte dessas imagens, ela é digital ou digitalizada. E como que essa imagem é formada? Através de diferenças de densidades, né? Então, quanto mais densa a estrutura, mais clara ela vai aparecer na minha imagem. Então, ela vai ser radiopaca. Quanto menos densa, ela tende a ser radiolucente, ou seja, ela está indo para o cinza escuro, para o preto, que é o caso do ar, por exemplo. O ar é pouco denso, raio-x atravessa facilmente, então o chassi fica preto ou radiolucente. Esse é o conceito básico. Oi? Voltou. Voltou? Voltou. Pode continuar. Gente, só um minutinho que a Morgana caiu, tá bom? E ela está retornando. Então, espero
Oi, Morgana. Minha internet. Eu tô com, eu tô no Wi-Fi e ainda tô com o meu background aqui do celular e mesmo assim caiu. Desculpa. Se quiser, você pode fechar o seu vídeo, que aí não sobrecarrega a internet. Ah, pode ser, pode ser. Tá, Vamos tentar assim? Aí você vamos. compartilha a tela agora. Compartilho. E pode fechar o seu vídeo, tá bom? Certo. Pode continuar. Voltamos. Desculpa, pessoal. É a bendita da internet. Imagina, acontece. Então, o que que acontece? A gente estava falando e tomografia, né? Então, a tomografia nada mais é do que um arco, explicando bem rapidamente, bem sucintamente. A gente tem um arco de emissão de raio-x. Então, são várias emissores de raio-x interagindo com o corpo. Por isso que a gente consegue a imagem de fatias, né? A imagem seccionada do corpo do paciente. Então, o princípio físico do raio-x e da tomografia é o mesmo, usa radiação ionizante, né? Usa feixe de raio-x interagindo com as estruturas, sendo que as estruturas mais densas, né? Com maior densidade, se apresentam no raio-x, por exemplo, radiopacas, certo? Já o ultrassom usa outro princípio físico. O princípio físico utilizado no ultrassom são ondas mecânicas, né? Então, o som, ele interage com o organismo do paciente, com os tecidos, né? A onda sonora vai interagir com os tecidos e vai formar uma imagem. Essa imagem, a formação dessa imagem, ela é dependente de algumas situações. Então, assim, eu não posso, por exemplo, ter muito gás dentro do abdômen ou na estrutura que eu vou estudar, né? Por isso que a gente pede jejum. Outra coisa que atrapalha muito a formação da imagem no ultrassom são as estruturas muito densas. Daí, a gente pode pensar, por exemplo, no cólon, né? Que é uma estrutura, ela é a parte final do intestino. Ali, as fezes estão apenas reabsorvendo a água, né? Então, essas fezes, elas ficam densas e o som não consegue atravessar, e isso forma sombra acústica, né? Guardem todas essas informações dos conceitos, né? Lembrando que a gente só está revisando para a gente partir daqui para frente, já sabendo mais ou menos qual exame que a gente vai usar para a nossa suspeita, que é uma obstrução ureteral, certo? Vamos lá. Temos o John Travolta aqui, perdido, sem saber qual que é o recurso de imagem que ele vai poder usar. E aí que tá, né? Antes da gente falar propriamente de qual é o melhor exame para uma obstrução ureteral, a gente vai ter que falar um pouquinho de anatomia. Vocês conseguem ver o cursor do mouse? Sim. Ok. Então, aqui, a gente vai ter que falar um pouquinho da anatomia topográfica, né? Aqui eu tenho um abdômen de uma fêmea, aspecto ventral. Então, aqui, lado esquerdo, eu tenho rim, né? Toda a região aqui de vascularização, então, aorta e cava, né? O rim contralateral, direito aqui, ó, mais cranial do que o esquerdo, né? E aí eu vejo aqui, ó, na face medial do rim, eu vejo a saída do ureter. Essa estruturinha branquinha aqui, ó, bem fininha, ela atravessa o abdômen no sentido crânio-caudal
e vai se inserir lá na bexiga, certo? Até aqui tudo em ordem, né? Só queria que vocês se lembrassem que esse abdômen aqui tiveram vários órgãos já retirados dele, né? A gente não tá vendo osso intestinal, por exemplo. Só um pedacinho do cólon aqui, ó. Aquele que eu acabei de falar, que acumula fezes para reabsorção de água, né? Aí, só reparem aqui, ó, os ureteres passando na face dorsal do cólon, certo? Aí aqui, o rinzinho, né, propriamente dito. Então, o formatinho aqui de feijão, a inserção dos vasos, né, e o ureter saindo aqui na face medial. Essa é a aparência do rim ao raio-x contrastado, tá? Um raio-x simples, a gente não vai ver o rim assim, a gente não vai ter esse contraste, né? Porque aqui, ó, vocês estão vendo, aqui a gente vê a região de recesso pélvico, né, ó, que tá mais radiopaco, e aqui a gente já vê, ó, pelve, né, e o ureter, bem contrastado. No raio-x simples, ele não contrasta desse jeito. A gente consegue ver a silhueta renal, mas não tão claramente. Essa imagem eu coloquei para vocês se ambientarem quanto à formação dessa imagem. Então, aqui novamente, né, o rinzinho com seu formatinho aqui de feijão. E esse é o aspecto lateral, né? Essa aqui é uma radiografia lateral. Então, a gente já sabe que o rim direito ele é mais cranial, então é esse aqui, e o rim esquerdo mais caudal, com o contraste aqui, ó, de ureter, tá? Passando na região dorsal do abdômen. Aqui nós temos os cortes, né, do rinzinho. A gente precisa lembrar dessa arquitetura renal, né? Na parte mais externa, aqui na região periférica, eu tenho a região cortical. Um pouco mais interna, eu tenho a região medular. E isso aqui, ó, essa teia, né? Parece uma teiazinha. Bom, cada um acha que parece com alguma coisa. Aqui nós temos os recessos pélvicos, né? Então, por aqui, a urina que foi filtrada, ela vai descer para a região da pelve, né? Vamos para essa imagem esquemática aqui de baixo, que está um pouquinho melhor. Então, ó, pelve renal, essa região aqui, certo? Ela tem essa composição fibroelástica mais externa, né? E aí ela se conecta aqui com o ureter. Essa região se chama região pélvico-ureteral, certo? Esse é o corte longitudinal, né, que a gente vê descrito nos laudos de ultrassom. Você pegou o rim e fatiou ele de ponta a ponta, de forma longitudinal. Aqui é a mesma coisa no corte transversal, tá? Então, vamos lá de novo. Região cortical, que é a mais externa, região medular e aqui a pelve, né? A região fibroelástica, é esse cálicezinho que se forma aqui, ó. Formato de cálice mesmo, né? O formato ideal, né? Do livro de anatomia é esse, na vida real nem sempre é. Então, a urina vai ser filtrada, ela passa por aqui, né? Uma coisa que a gente tem que lembrar é que o rim, ele não tem que armazenar urina, ele tem que filtrar, né? Essa urina, ela tem que ter fluxo constante. Então, tem que passar aqui pela região da pelve, é um funil que vai lá para o ureter. Prestem atenção nesse esquema aqui de baixo, que é a região de recessos pélvicos, né? Parece uma arvorezinha, né? Esses recessos, eles coletam a urina, levam para a pelve e para o ureter. E aí, mesma coisa, ó, um corte longitudinal e um corte transversal, certo? Por que que eu tô falando disso? Isso aqui é muito importante para a gente interpretar laudo, para a gente saber o que a gente quer ver tanto numa
numa radiografia, quanto num resultado de um ultrassom abdominal. Certo? Mais um pouquinho. Aqui a gente tem outro esquema de corte longitudinal. Mesma coisa que eu acabei de falar ali atrás, ó. Então, ó, cortical, região medular. Essa parte mais interna aqui, fibroelástica, é a pelve, que desemboca no ureter. Mesma coisa, né? No corte transversal. Então, vamos lá. Aqui, ó. Sabendo de tudo isso, de anatomia, vocês têm alguma dúvida quanto à anatomia? Porque às vezes eu tô aqui, assim, muito feliz, correndo com o que eu tenho para falar. Queria saber se alguém tem uma dúvida que está guardada aí desde da época do primeiro semestre, ou se tem alguma dúvida na hora de interpretar medidas. Podem ir falando, por favor, que eu fico bem feliz pela companhia de vocês. Por enquanto não tem pergunta, tá bom, professora? Ah, beleza, então. Mas estão todos comigo? Tá todo mundo firme? Todo mundo está presente. Então, beleza, vamos lá. Então, aqui a gente vai ter um pouco da ideia, tá? Da formação da imagem no ultrassom. Não quero que vocês se assustem, mas é só para a gente começar a correlacionar aquele conhecimento da anatomia com o que a gente vê no ultrassom, por exemplo, que eu acho que é o que as pessoas têm mais dificuldade para entender. Então, aqui de novo um esquema de abdômen focado na região dos rins, né? E os transdutores aqui, certo? Então, quando eu coloco o meu transdutor, essa imagem ela não destaca tanto, mas aqui, ó, tem um feixe longitudinal, certo? Esse feixe aqui, ó. Quando eu coloco o meu transdutor em cima do rim, nessa posição, eu formo essa imagem, que é o eixo maior do rim, certo? E aí, vamos transferir os conhecimentos aqui, ó, do esquema para a imagem ultrassonográfica. Essa região mais periférica, a mais externa, é a cortical. Essa regiãozinha aqui, ó, um pouco mais escura, que a gente chama de hipoecóica, é a região da medula, medular. E essa região aqui, ó, mais clarinha, aqui embaixo, né, mais hiperecóica, é a região da pelve. Como essa imagem ela é de livro, ela tá granulada, né? Então, como não estava muito claro, transferiram isso para uma imagem esquemática, tá? O P aqui é a pelve, tá? O M é a região medular, o C a região cortical. Quando eu viro o meu transdutor e eu faço esse corte aqui, ó, látero-lateral, né? Eu tenho um corte transversal, uma fatia do rim. Então, aqui, ó, eu tenho cortical, um pouco mais interno, eu vou ter a região medular, e essa aqui é a pelve, faz um Vzinho, tá? Então, no corte transversal ou o eixo látero-lateral do rim, eu consigo evidenciar a pelve, certo? E aqui, uma imagem de vida real mesmo. Essa imagem foi formada no aparelho que muitos de vocês já conhecem, o Exaot lá da Embi mesmo, que todo mundo ama, né? O nosso xodozinho. Então, aqui, ó, eu tenho um rim muito bonitinho, né? Eu tenho aqui, ó, definição de parênquima cortical, eu tenho definição de região medular, estou vendo os recessos, e essa parte aqui é a pelve, tá? Esse aqui já é um paciente Unicped, né? Imagem formada aqui. E aí eu fiz um videozinho, ó, tá? Então, região cortical. A região mais interna é a medular, os recessos estão bem evidentes e a pelve aparece aqui. Eu vou colocar de novo, a pelve aparece aqui, certo? Ótimo.
só mais um pouquinho de anatomia, não se desesperem. Essa aqui é a região de inserção ureteral, né? Aqui eu tenho macho, né? Próstata. E aqui eu tenho a bexiga, né? Então, essa estrutura aqui, ó, ovalada, é a bexiga. E aqui, ó, a inserção dos ureteres, tá? Os ureteres, eles se inserem na face dorsal. E aí, outra coisa que é importante a gente lembrar, aqui é uma bexiga já aberta, né? Olha lá, o orifício ureteral. Então, o ureter, ele passa aqui, ó, na região intramural da bexiga e abre aqui, nessa região, certo? Bem caudal. Aí tem que lembrar que o vizinho imediato aqui dessa região é o cólon, né? Cólon é aquele lá que eu falei para vocês que acumula a urina não, né? As fezes um pouco mais densas. Essa imagem, ela é também de um contraste, né? Então, aqui eu tenho a inserção dos ureteres na bexiga. Essa bexiga ela tá com duplo contraste, né? Ela tá com gás lá dentro. A ideia era evidenciar realmente a entrada aqui, ó, dos ureteres, tá? Muito provavelmente a suspeita aqui era de ureter ectópico, certo? Outra imagem. Essa aqui eu coloquei para a gente lembrar também que essa região caudal aqui, essa região de inserção ureteral, ela também está muito próxima da região pélvica, né? Então, se a bexiga estiver em baixa distensão, o que que acontece? Todo esse conjunto aqui, ó, de inserção de ureteres e bexiga fica recuado. Então, o ultrassom, por exemplo, não consegue passar por osso, né? Então, se eu tenho uma suspeita de obstrução ureteral aqui baixa, né, já na região distal dos ureteres, eu preciso ou sondar esse paciente, né, ou eu tenho que tentar tirar os artefatos possíveis, né? Certo? Até aqui tudo bem? Uma coisa que eu queria também levantar como discussão nossa, porque até então a gente não fala muito disso, é a presença de ureteres circuncavais, né? Muito provavelmente isso aqui, quando for traduzido para o português, vai ter outro nome. Mas o que que acontece? Muitos gatos têm essa má formação, né? O que que acontece nessa má formação? O ureter, ele abraça a cava, a veia cava caudal, né? Ó, então, a veia cava caudal tá passando aqui. O ureter saiu aqui, ó, do rim, deu uma volta por trás da veia cava e veio por aqui. O pessoal que já faz ultrassom e que às vezes sofre, né, para achar a obstrução ureteral, muitas vezes já se deparou com algum caso assim e não entendia, né? Porque às vezes a gente passa o transdutor, parece que é um trajeto tortuoso, a gente não entende muito bem o que está acontecendo ali, vê que tem um vaso, né? Então, isso aqui é bem comum, pelo menos no estudo americano, né? Não temos estudos brasileiros, né? Mas é importante saber que isso acontece. Tudo bem com vocês? Tudo certo até aqui? Bom, vamos lá. Já falei muito, né, gente? Então, pensando naquele nosso paciente que chegou azotêmico, que chegou com dor abdominal, né? Agora eu queria que vocês interagissem comigo, mesmo que seja pelo chat, eu queria muito que vocês falassem comigo. Qual seria o seu primeiro exame de imagem? Qual exame que você solicitaria de entrada? A gente não vai falar de laboratório, né? A gente já sabe que está com azotemia.
Então, você tem recursos de imagem. O que você solicitaria? Pode ir jogando aí no chat, ou pode falar também, se vocês quiserem. Rafa, saudades, Rafa! Ultrassom. Só o Rafa? Cadê os meus estagiários? Eu vou pegar no pé de vocês. Amanda, cadê o Gabriel? Vamos lá. Quem mais? Ninguém pediria um raio-x porque é mais barato ou mais prático? Ninguém pediria uma tomografia? Ou uma urografia excretora? Ah, o Matheus está aqui também. Olha, Matheus, que honra. Então tá bom, vai. Vocês todos acertaram, né? Mas eu acho que eu dei muito spoiler, né? Falei muito de ultrassom, mas vocês sabem que eu sou fã do ultrassom, é a minha praia, né? Então é isso. A gente tem disponível, né? Esses exames de imagem, mas o exame de entrada, né? A gente pode até chamar como triagem, é a ultrassonografia abdominal, certo? Ok, enviei meu paciente lá para o ultrassom. Vou falar como uma clínica, né? Tem um voto para o raio-x e tem um voto para o raio-x com contraste. A gente vai discutir, tá? Então, assim, o ultrassom é a porta de entrada. Por quê? O ultrassom, ele tem alta sensibilidade. O que isso quer dizer? Eu consigo identificar várias alterações diferentes. Então, quando a gente fala de processo obstrutivo ureteral, a gente tem que lembrar que esse processo obstrutivo, ele pode acontecer por uma causa intraluminal, que aí a gente está falando de litíase, a gente está falando de coágulo, estenose, plug, né, o plugzinho lá, os debris celulares. Essa obstrução, ela pode ser intramural também, no caso da hiperplasia, por exemplo, né, também acontece hiperplasia ureteral. É uma causa intramural e a extramural, né, que é o caso das ligaduras, né, quando a cadelinha vai lá castrar e o pessoal liga o ureter, né, então essa é uma causa obstrutiva extraluminal, certo? Quando eu mando meu paciente para o ultrassom, eu consigo diagnosticar grande parte dessas alterações. Então, assim, se a gente for pensar em cálculos, eu acho que vocês já tiveram palestras mais específicas sobre cálculos com outros professores, então eu não vou entrar muito no mérito. Mas, por exemplo, o cálculo de urato, ele não é radiopaco, né? Então, só que eu consigo identificá-lo ao ultrassom. Então, o ultrassom, ele me traz uma alta sensibilidade, porque eu consigo identificar tanto os cálculos que são de origem mineral, que são densos, né? Quanto eu consigo diagnosticar coágulo, eu consigo diagnosticar até estenose, certo? Lembrar que, por causa de todas as limitações anatômicas e da presença de gás nas osas intestinais e principalmente no colo, o exame para esse paciente, ele tem que ter preparo, né? O que eu vejo na rotina é que a pessoa vê, creatinina 22, coloca o paciente no ultrassom agora, mas o paciente acabou de comer.
Eu vou conseguir um ultrassom de alta qualidade? Não, né? Pode ser que a gente consiga identificar uma hidronefrose e uma dilatação proximal de ureter. Agora, uma varredura, para eu saber como que está esse ureter, se tem uma estenose, é impossível, tá? Então, assim, a gente tem que criar, principalmente vocês que estão na graduação, a maioria de vocês, tem que criar consciência de que a gente lida com física. Então, assim, o preparo, ele não é para que a gente tenha menos trabalho como ultrassonografista ou como radiologista, não. O preparo é para que o ambiente ao qual você vai estudar esteja apropriado para interagir com a física do seu exame. Então, eu vou usar onda sonora, essa onda sonora ela precisa de um meio de propagação. Melhor meio é o meio líquido. E o pior meio é o gás. O gás causa reverberação. A reverberação impede a formação da imagem ultrassonográfica. Então, eu tenho que me livrar do gás. Né? Se eu fosse clínica, a primeira coisa que eu faria é dar Luftal. Tira a comida, dá Luftal, porque eu quero um exame que me traga respostas e não que me traga mais dúvidas, certo? Então, lembrem-se sempre, para o exame ultrassonográfico abdominal, jejum, tá? Se possível, 8 horas, a gente sabe que esses pacientes às vezes são críticos e não dá para fazer um jejum de 8 horas, mas o máximo que for possível. Uso de Luftal, a gente descreve no laudo como antifisético, né? Que é o nome do princípio, tá? Então, assim, Luftal para esse paciente, para reduzir gás, se eu for fazer uma radiografia, se o meu recurso for só a radiografia, eu preciso pelo menos pensar num enema, se esse cólon estiver muito repleto, tá? Para tirar a sobreposição da região de inserção ureteral na bexiga. Certo, mandei pro ultrassom. O que eu espero, né, desse ultrassom? Quando a gente manda um paciente para o ultrassom, a gente quer uma resposta. Para você ter uma resposta, você tem que ter uma pergunta. Então, você tem que já mandar a pergunta para o ultrassonografista. Eu quero saber se tem dilatação de pelve renal e se tem dilatação de ureter. Certo? São sinais patognomônicos de obstrução? Não. Vamos pensar nisso aqui. Baseado no consenso de medicina veterinária de pequenos animais, de 2016, quando eu tenho hidronefrose, que é esse item aqui, ó, 2.5, se vocês quiserem printar a tela para depois vocês lerem, é muito interessante. Tem condutas básicas, né, a serem tomadas quando você recebe um paciente com suspeita de urolitíase, né? E, enfim, tem várias outras diretrizes aqui. Então, assim, quando eu tenho hidronefrose e hidroureter proximal a uma região obstrutiva, já é o suficiente para eu diagnosticar uma obstrução ureteral. O que isso quer dizer? Isso aqui quer dizer que a urina, ela tá lá, sendo filtrada pelo rim, ela cai na pelve, tenta escoar pelo encontrou alguma coisa ali impedindo. Aí a gente vai pensar, né, em todas aquelas causas que a gente já falou. Litíase, coágulo, estenose e algumas outras possibilidades, certo? Então, se vocês quiserem anotar isso aqui, hidronefrose e hidroureter proximal associado com uma lesão obstrutiva, né, ou seja, uma litíase, um coágulo,
ou uma estenose já são suficientes para diagnosticar a obstrução ureteral. Bom, então tá, eu sei o que eu perguntei para o meu ultrassonografista. Eu perguntei para ele se a pelve está dilatada, se o ureter está dilatado, e se o ureter está dilatado, tem que ter um porquê, né? O que eu vejo muito acontecendo é que, assim, o ultrassonografista viu a pelve dilatada, viu o ureter proximal dilatado e não viu o resto. Acontece? Acontece, porque às vezes o paciente foi sem preparo, o paciente, a gente sabe que o nosso paciente nem sempre é colaborativo, a gente tem pacientes que são bravos, enfim, a gente tem vários fatores que podem atrapalhar a nossa avaliação ultrassonográfica, certo? Mas se eu tenho hidronefrose e se eu tenho dilatação de ureter proximal, tem alguma coisa acontecendo ali. E a gente já vai discutir sobre essa coisa que está acontecendo ali. Antes disso, esse ultrassom também vai poder me trazer informações como características do parênquima. Esse rim, quando ele sofre, quando existe um processo obstrutivo ureteral, o parênquima renal, deixa eu voltar aqui os slides. Essa região aqui de parênquima, né, cortical, medular, ela é empurrada para fora, porque essa pelve, ela vai passar a acumular urina, né? Então, essa pelve que é fibroelástica, ela vai se distender. E essa distensão, ela vai comprimir esse parênquima. Lembrar que esse parênquima aqui, ele está funcionando, os néfrons estão ali, né, trabalhando e gerando mais urina. Então, na ultrassonografia, por exemplo, a gente espera informações sobre esse parênquima. Eu quero saber se esse parênquima, se ele está vivo, qual que é a ecogenicidade dele, né? Quando a gente fala de ecogenicidade, a gente se refere à cor ou ao brilho, né? Mas tecnicamente é mais correto a gente falar de brilho. Então, como que essa estrutura se apresenta à tela do aparelho de ultrassom, né? Então, assim, eu tenho alteração de ecogenicidade, eu ainda tenho parênquima cortical, o que mais que está acontecendo nesse rim, né? O rim, ele tá na topografia habitual, o ureter está inserido adequadamente. Eu tenho delimitação da região cortical e da região medular. E essa pelve, ela mantém a arquitetura dela ou ela está deformada, né? Aqui tem um lembretinho importante, que é sobre o tamanho dos ureteres, né? Os ureteres são estruturas muito pequenas, né? Tem tutor que durante o exame fala, nossa, o exame é demorado, né? Só para ver o ureter. E eu sempre penso, né? Falo, nossa, é uma estrutura tão pequena, né? O lumen de um ureter de um gato normal tem 0,4 centímetros. É pouquíssima coisa, né? E o diâmetro externo desse ureter é de 1 milímetro, né? Então, assim, é muito pequenininho, né? Então, além da dificuldade pelo tamanho, tem a sobreposição das estruturas. Certo, então, nesse ultrassom, ele vai nos trazer respostas, né? Como o tamanho desse rim, ele pode estar aumentado, ele pode estar reduzido. Como que é o contorno desse rim? Esse contorno pode ser regular, seguindo uma arquitetura habitual, ou ele pode estar irregular. A gente já pode pensar, talvez, até que esse paciente já é um doente renal crônico, né? E que está sofrendo um processo obstrutivo. Uma coisa talvez não esteja relacionada com a outra. Aí a gente vai ver, a arquitetura está preservada? A principal coisa que a gente precisa ver nesse exame é a dilatação dessa pelve, né? E aí a gente vai entrar numa discussão que quem me conhece sabe que eu gosto,
que a gente poderia ficar por horas aqui falando sobre como medir a pelve, qual que é o grau de distensão da pelve, qual que é o jeito certo. Enfim, a gente vai seguir o que está na literatura, aquilo que já é o convencional de ser usado, e o convencional para a medida de pelve é a medida do que eles chamam nos livros de altura da pelve. A altura da pelve, ela é esse corte, tá? Eu tenho um corte transversal do rim e eu meço a pelve aqui. Então, lembrem que eu falei que era um triangulinho? Então, isso aqui é a altura de pelve, tá? Esse corte, né? Às vezes eu pego o pessoal medindo a pelve nesse corte. Você pode medir? Pode. Se for a única imagem que você conseguir, pode. Mas você tem que falar, né? Você tem que falar que você mediu, por exemplo, eu estou medindo aqui, ó, o eixo longitudinal do rim, certo? Esse é o polo cranial e esse é o polo caudal, né? E aí eu peguei e fiz uma medida que vem nesse sentido, né? Ó, ventro dorsal. Eu medi aqui, ó, a dilatação da pelve. Então fala isso para o seu clínico, né? Fala, olha, eu medi o rim no eixo longitudinal, então o eixo longitudinal dele é esse, e a pelve eu medi também nesse eixo, e aí ela mediu tanto, né? No eixo ventro dorsal da pelve. Ok? Porque eu estou usando referência anatômica do próprio órgão, do próprio corpo do paciente. Mas, se a gente for falar em altura da pelve, a gente tem que fazer o corte transversal, tá? Que é aquele que a gente vira o transdutor e a gente consegue ver a pelve nesse desenho, tá? Então, as referências que a gente tem na literatura, né, que fala até 0,7 centímetros de altura de pelve, pode ser considerada periectasia. Então, é esse corte. Não vamos confundir as coisas, certo? Deixa eu dar uma olhadinha. Perguntas? Não. Certo. Então, a gente já sabe o que é a altura da pelve. Então, o que o ultrassom tem que te trazer é isso, ou calcular para você qual que é o volume dessa pelve, né? Quanto tem de ml ali? Eu gosto muito de fazer o cálculo de volume, porque eu vi que hoje tem 5 centímetros de 5 ml de líquido nessa pelve, e dali 2 dias, depois de alguma intervenção terapêutica, essa pelve está com 2 ml, significa que o tratamento está melhorando, né? Então, além das medidas convencionais, eu gosto de fazer o cálculo que é o valor exato do volume de urina que tem nessa pelve? Não, ele é um cálculo aproximado. A gente usa recursos do aparelho para isso e a gente chega no valor aproximado, tá? Então, tá. Eu vi que no ultrassom que eu pedi, eu tenho distensão da pelve. Mas aí que tá. Não é um sinal patognomônico de obstrução ureteral. O que a literatura diz, inclusive lá no consenso? Se eu tiver uma altura de pelve maior que 13 milímetros, é obstrução, tá? Isso aqui é uma grande dilatação. E isso funciona para cão e para gato. Porém, eu tenho uma discussão aqui, ó. Por quê? Menor que 2 milímetros também pode ter uma obstrução parcial. Ou seja, né? Olha só a distância que tem de um para o outro, e esse aqui está um pouco dilatado, mas está obstruído. Quando eu tenho obstrução parcial, eu já posso ter compressão do parênquima renal, já posso ter comprometimento dessa função, certo? E isso aqui é o que a gente usa, né? A gente usa aqui essa informação como referência. Tem uma discussão também grande, porque a gente sempre tem que associar o tamanho de pelve com tudo que está acontecendo ao redor, né? Então, se eu não vejo, por exemplo, sinais inflamatórios e eu vejo uma dilatação menor que 7 milímetros, eu posso pensar no aumento da
da diurese, pura e simplesmente, certo? Esse videozinho que está passando aqui é uma dilatação. Eu coloquei ele aqui, inclusive ele é de ontem. Olha só, tá fresco esse aqui. Esse paciente aqui tem dilatação da pelve, ó. Porém, ele tem parênquima preservado, né? Ó, parênquima cortical. Apesar de ter o parênquima aqui preservado, né? Dessa dilatação, ela não está comprometendo muito. Ele tem alterações, ele tem retrações, ele tem ó, um pouquinho de fluido subcapsular, tem aumento da ecogenicidade do retroperitônio, né? Tudo que eu vejo nessa imagem vai me servir e vai servir para o clínico também tomar uma decisão, tá? Certo. Até aqui, dúvidas? Vocês estão entendendo a questão da pelve? Ninguém tem dúvida, eu devo ser uma professora muito maravilhosa. Então, vamos lá. Então, aqui são outras dilatações de pelve, né? O que eu fiz aqui? Fiz o corte longitudinal do rim, que é aquele comprido. Então, aqui tá o cranial do paciente, consequentemente o polo cranial do rim, e aqui polo caudal. Medi a pelve no mesmo sentido. Então, a minha medida 1 é o meu eixo crânio-caudal. Minha medida 2 é o meu eixo ventro-dorsal, 0,38. Virei o transdutor, fiz a imagem aqui, ó, do Vzinho, e medi aqui, ó, que deu 0,39. Com essas três medidas, a gente consegue também calcular volume. Eu uso o recurso do aparelho, que é bem simples e na rotina, muito mais fácil, né? Então, a maioria dos aparelhos a gente já consegue fazer esse cálculo, mas também dá para fazer isso manualmente. Então, aqui eu coloquei a comparaçãozinha, ó, da pelve, né? Então, esse corte é esse, né? E esse corte é esse, certo? Outro grau de dilatação de pelve. Aqui a gente já tem uma evidente perda de parênquima, ó, acompanha aqui comigo. Aqui, ó, eu tenho o contorno do rim e tudo que tá aqui, ó, preto ou anecogênico é urina acumulada, tá? Vou colocar o vídeo para passar de novo e vocês vão ver que tem uma reação inflamatória aqui. E nesse canto aqui, ó, superior esquerdo, vai aparecer um pouquinho de líquido livre. Aqui, ó, líquido livre. Essa região aqui, ó, retroperitônio inflamado, né? Então, o que acontece? Essa pelve aqui, ela já nem tem esse formato. Então, ela já perdeu o formato habitual e está muito distendida. E o parênquima desse rim aqui está sofrendo por compressão, né? Ó, dá para ver os recessinhos aqui, né? Tudo comprimido. E isso é o que acontece na peça, né? No anátomo patológico, ó. O rim se torna uma bexiguinha. Ele é até translúcido, né? Então, provavelmente é um rim que aconteceu uma dilatação tão intensa quanto essa. Certo? Ok. Vimos lá como que a pelve pode variar, né? De tamanho, de extensão. E o ureter, né? A estrutura imediatamente em contato ali, que recebe a urina, olha só, ele pode dilatar, né, até 17 vezes o seu diâmetro normal. E aí, olha só a variação que a gente pode ter, né? No cão, a gente pode ter de 13 a 27 milímetros de diâmetro externo. Isso aqui eu não tô falando de lumen, eu tô falando do que a gente consegue medir a ultrassom, mesmo sem dilatação. Então, eu pego de uma ponta a outra do diâmetro desse ureter. E o gato, 1 milímetro. É o normal, tá? Essas medidas aqui são as medidas normais.
e isso aqui é o que ele pode distender, certo? Aí, a ultrassom, por exemplo, a gente vai conseguir ver coisas como essa, né? Aqui eu tenho dilatação de pelve. Esse ureter, ele é um daqueles ureteres muito tortuosos, ó, então ele está passando aqui por trás, muito provavelmente de alguma gordurinha aqui, ó, do retroperitônio, tá? E ele vem aqui, ó, fazendo um zigue-zague. Conseguem ver? Então, eu tenho dilatação de pelve e dilatação de ureter, com várias estruturinhas aqui, ó, pequenininhas aderidas às paredes. Tenho uma obstrução completa desse ureter? Pelo menos nesse trajeto aqui não, tá? O que eu gostaria que vocês lembrassem? Que no ultrassom a gente vai poder avaliar a topografia, né? A topografia, esse ureter, ele tá saindo da pelve, indo até a inserção na bexiga e esse trajeto todo preservado, essa é a dúvida que a gente tem que responder. A morfologia dele está preservada? As paredes são finas e lisas? Tem alguma alteração nessa parede? A espessura dessa parede está normal? Esse ureter está distendido? Outra coisa, o que tem dentro desse ureter? Né? Então, são coisas que esse ultrassom pode te responder. E aí, coisas que podem acontecer, né, nesse ureter. Esse caso aqui, da EMBI, do professor Fabiano, paciente dele, que tinha neoplasia. As imagens, elas estão ruins, principalmente do rim, porque esse paciente tinha muita dor e acabou que a gente não conseguiu fazer o exame completo, a gente fez o que conseguia. Então, ele tinha uma neoplasia, ele tinha perda já quase que completa da arquitetura renal. E ele tinha uma dilatação importante do ureter, ó, essa imagem aqui é do próprio ureter dele. Então, as paredes vinham, né, ó, espessas, e vinha uma bagunça aqui, ó. Aqui apareceu uma imagem ecóica atravessando o lumen, e um pouco mais caudal a esse trecho, eu via esse trecho, ó, acompanhem aqui comigo. Então, isso aqui era a parede, e tudo isso aqui, ó, inclusive com vascularização, era a parede. Então, a gente tinha uma obstrução intramural, né? E era uma hiperplasia de ureter. O paciente teve que fazer nefrectomia, esse é o rim, então, né? Com o ureter. Essa era a região que a gente via muito alterada, muito espessa, né? Com o lumen praticamente obliterado. E aqui é o momento quando o professor Fabiano fez a incisão desse ureter, e aí a gente viu que acumulava coágulo. Isso aqui tudo é coágulo, o professor tinha até limpado já. E isso aqui era uma proliferação, ó. Tudo isso aqui era proliferação. A gente mandou para o histopatológico e era benigna, era hiperplasia. Mas olha só como comprometia o ureter, né? E o Prince, isso aqui faz 1 ano e meio já. O Prince já tinha, acho que 16 anos, fez a Nefrec e ele tá bem. Ele volta ainda para fazer ultrassom com a gente. Ele é um fofo. Tá bem. Certo? Então tá. Então a gente já sabe que o nosso exame. Avaliação, só um minutinho que eu vou ler a pergunta. Avaliação do conteúdo que está dilatando essa pelve, pode me dar alguma informação? Sim, quando a gente avalia essa urina, né, ou o conteúdo da pelve, pode trazer o norte, né, pode direcionar o tratamento desse paciente. Então, eu tenho sempre que tentar explicar como que é a característica desse líquido nessa pelve. Ele é um líquido de baixa celularidade, pode ser urina só com cristais. Ele tem moderada celularidade, que são vários pontinhos, já pode ser sangue, né? Ou é um conteúdo muito denso, já posso pensar na pielonefrite,
certo? Então, o conteúdo da pelve, ele vai direcionar muito o nosso próximo passo, né? Eu vou tentar correr, gente. Eu falei para vocês que eu falo muito e eu vou tentar ser breve com a conclusão. Em alguns casos, a gente não vai chegar à conclusão. Então, aquilo que eu falei, a gente vê hidronefrose, a gente vê dilatação de ureter proximal e eu não consegui ver o resto. O que eu vou fazer? Eu vou associar com a radiografia de abdômen, tá? Essa radiografia, ela tem que ter muito cuidado para ser feita, né? Cuidado no preparo, né? Esse cólon, ó, olha aqui, o cólon bem repleto, né? E bem radiopaco o conteúdo desse cólon. A gente deu muita sorte porque o cálculo tá aqui, ó, tá na região proximal do ureter, né? Então, aqui não tem sobreposição, ó, tá em retroperitônio ainda, né? Então, tá ótimo, o contraste tá maravilhoso, a gente deu sorte. Mas e quando o cálculo tá aqui, né? Então, tem uma mega sobreposição. E essa imagem eu coloquei não é por causa do coxal, que é triste, mas sim para que vocês vejam, é o mesmo paciente, mesmo exame, tá? As duas incidências, então a lateral e a ventrodorsal. Na ventrodorsal, eu não vejo, né? Não vejo nada. Olha a sobreposição aqui, ó, do cólon. Porque, olha aqui, ó, outro calculinho na uretra proximal, né? Calculinho radiopaco. Então, o cólon atrapalha bastante, além da sobreposição aqui, ó, das estruturas do coxal, né? Então, ok, vi dilatação de pelve, vi dilatação de ureter proximal, não achei um cálculo, não achei uma estenose, não achei nada, só vi essa dilatação, não vi mais nada. Você vai associar um exame radiográfico abdominal, tá? Façam o preparo. Qual que é o preparo para o exame radiográfico abdominal na pesquisa de litíase ureteral? Faz um enema, se possível, um enema. Esvazia o cólon descendente, se possível, para que você tenha uma imagem melhor, ok? Quando eu falo associa os exames, é porque assim, o ultrassom abdominal sozinho, ele tem 77% de sensibilidade para detecção de cálculos de processos obstrutivos ureterais, tá? Quando eu associo com a radiografia, eu subo essa sensibilidade para 90%. Ou seja, a possibilidade de você comer bola reduz muito. E é importante que o raio-x ele pegue até a porção final aqui, ó, do períneo. Esse nosso raio-x é da INBI. Esse paciente fez raio-x de coluna. Ele veio por conta da coluna e o coxal. E aí a gente achou, né, os calculinhos tanto no rim quanto nos ureteres e uretra. O Gabriel acompanhou esse caso, que a gente achou super interessante. Então, ok, eu associei e aí eu tenho a possibilidade de detecção das causas obstrutivas. Não achei no raio-x. Uma alternativa, aqui é um zoom da imagem maravilhoso, ó. Então, calculinho renal, calculinho ureteral, radiopaco e calculinho uretral. Certo? Quando eu não acho eu não acho uma explicação para o processo obstrutivo, eu não sei o que está acontecendo ainda, mesmo com o ultrassom abdominal e o raio-x, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma pielografia, tá? Morgana, por que não a urografia excretora? Só um minutinho. Por que eu não posso usar a urografia excretora? A gente tem que lembrar que para eu fazer uma uroexcretora, eu vou injetar contraste iodado intravenoso e ele vai ser filtrado, né, pelos rins. E aí sim eu vou contrastar. Eu tenho que lembrar que os pacientes que a gente está lidando são os pacientes que estão com a creatinina 22, né, que é o caso aqui que a gente pega sempre. Então, uma opção que a literatura traz é essa pielografia percutânea
guiada por ultrassom. Então, eu vou traduzir isso para vocês, ó. A pessoa guiou com ultrassom a injeção de contraste diretamente na pelve. Então, eu pego o contraste, injeto na pelve renal. Essa pelve vai ser preenchida por contraste e vai descer para o ureter. E aí sim eu vou conseguir ver se tem falha de preenchimento da coluna de contraste, como que isso está, o que está acontecendo. Isso é usado na nossa prática? Não, porque assim, mesmo a literatura fala de um grande risco de extravasamento de contraste, né? E também risco de lesão no parênquima, né, renal. Então, assim, uma coisa que eu costumo falar, e às vezes até num tom de brincadeira, mas é real, o exame diagnóstico não pode ser pior que a doença, né? A gente quer saber como que a gente vai salvar o paciente, não colocar mais risco. Então, nesses casos, eu evito a urografia excretora por conta da nefrotoxicidade do contraste, tá? E tenho essa opção da pielografia. A pielografia ela pode ser guiada por ultrassom ou por fluoroscopia, também é possível. A gente usa só quando é extremamente necessário, tá? A urografia excretora, ela é um recurso também para a gente avaliar pelve e trajeto ureteral, né? Só que a gente vai guardar isso lá para aquelas suspeitas de ureter ectópico, quando a gente não tem uma alteração em função renal tão importante, tá? E a imagem que a gente pode obter são essas, né? Então, aqui eu tenho a pelve preenchida por contraste, toda essa extensão do ureter curadinho, esse rim não curou tão bem quanto esse, então, assim, existe uma avaliação bem complexa da uroexcretora, né? Que dá para a gente tirar muitas informações, mas a gente guarda isso para um caso muito especial em que a gente saiba que a gente vai colocar o paciente em risco. Esse lado, olha o tamanho da dilatação desse ureter, né? Então, a imagem que a gente pode obter é essa. Mais uma coisa que eu queria falar com vocês é sobre a tomografia. A tomografia é a mesma coisa. O paciente ele precisa ser anestesiado, ele precisa estar imóvel nesse exame para que a gente consiga fazer a obtenção das imagens. Nosso paciente normalmente vai chegar com a função renal comprometida, um paciente crítico, então a tomografia poderia trazer informações? Poderia, porém, a gente vai deixar isso como última alternativa, tá? Por conta da necessidade de anestesia e da necessidade também do contraste ionizado, certo? Eu tenho muito mais coisas para falar, gente, mas eu falo muito. Eu espero que esse tempo tenha sido bom para vocês. Eu adoro falar sobre isso. Então, assim, se vocês tiverem dúvidas, se eu deixei de falar alguma coisa, se vocês quiserem tirar dúvida, podem falar. Tem uma dúvida aqui do Gabriel. A utilização do Doppler colorido para avaliar o fluxo ureteral ou do jato ureteral na bexiga pode ser um complemento na avaliação da obstrução? Pode. Normalmente, o fluxo ureteral, ele vai estar muito reduzido por conta da dilatação, da obstrução, né? E a gente tem que lembrar que o fluxo ele não tem uma velocidade muito alta. E o Doppler, ele precisa de velocidade. Então, às vezes, a gente tem uma estase nesse fluxo. E então, nem sempre a gente vai ver alguma coisa, né? O que eu uso o Doppler é para tentar avaliar vascularizações adjacentes ou propriamente o parênquima cortical. Na rotina, a gente usa mais para saber, o Gabriel falou que li em alguns artigos, mas sei que não é usado na rotina.
não traz muita diferença, porque o que importa para a gente, no caso de processos obstrutivos ureterais, é a gente encontrar o ponto da obstrução. Se vocês tiverem tempo, eu mostro um caso. Se vocês não tiverem tempo, a gente encerra por aqui. Eu só queria ter a oportunidade de agradecer aos meus mestres, que eu devo muito e que me auxiliam, que me apoiam, que me motivam, que revisaram a minha apresentação, que me mandaram artigos. O professor Luciano estava até agora há pouco aqui comigo, me ajudando com os slides. Eu quero agradecer muito o professor Gustavo, que é professor de muitos de vocês, que foi meu professor também, porque ele já tem uma idade bem avançada, deu aula para mim, inclusive. E eu sou muito grata, meu mestre, que eu sou muito grata por tudo, professor Luciano, e a equipe Unicped, e a equipe ainda em Morumbi. No Unicped tenho acesso a esses casos, tenho esclarecimento, tenho suporte e sou muito grata por isso. Agradeço a vocês também pela oportunidade. Se vocês tiverem tempo, a gente passa para um caso, se não, a gente encerra por aqui. Então, é isso. Se vocês tiverem dúvidas, podem falar, eu gostaria de ouvir vocês. Se vierem dúvidas no trajeto de vocês aí, em estágios e na vida, podem me mandar também. Acho que a maioria de vocês me segue no Instagram ou tem o meu contato, qualquer coisa eu posso deixar meu contato aqui também. E foi um prazer estar com vocês. É bom a gente estar em casa, né? Falando com os nossos amigos. Muito obrigada pelo convite. Professora, muito obrigada pela palestra. Foi incrível. Até o momento a gente não tem nenhuma dúvida, mas também com uma explicação dessa... Espero dúvida, que sim. Porque essa didática foi maravilhosa. Obrigada de novo por ter aceitado o nosso convite, por ter tirado um tempinho para vir conversar com a gente, tá bom? Tenho certeza que todo mundo adorou. Foi muito engrandecedor para a gente. Muito obrigada, de verdade. Eu que agradeço. E obrigada por todos que vieram. Saudades dos meus ex-estagiários, dos meus amigos, de todo mundo. Beijo para vocês, gente. Ninguém mandou nenhuma dúvida? Gente, a gente vai fazer nossos sorteios agora. A gente tem 2 assinaturas de 1 ano da Revista Clínica Veterinária e um kit muito legal da Premier. Antes da gente fazer os sorteios, eu vou passar os 2 vídeos dos nossos patrocinadores e aí eu já retorno aqui para a gente sortear, tá bom? Lembrando que para vocês ganharem o sorteio, vocês têm que se manifestar no chat a hora que a gente citar o nome de vocês, tá? Então, peço que vocês fiquem só mais um pouquinho que a gente já vai terminar.
Voltamos. Tá aí, professora? Tô aqui. Bom, vamos lá. Vamos começar pelo sorteio de 2 assinaturas de 1 ano ao acervo digital da Revista Clínica Veterinária. Eu vou pedir para você me falar 2 números, do 2 ao 40, por favor. 13 e 27. Tá. Só um minutinho que a gente vai ver aqui na planilha. Lembrando que vocês têm que estar aqui, tá bom, gente? Senão a gente não consegue validar. Porque é só para quem está presente na nossa palestra até o final, não é mesmo? É, tá certo. Vamos lá. Número 13 é a Amanda Bortolo. Amanda, tá aí com a gente? Se manifeste aqui no chat. E o número 27 é a Simone Cristina. Amanda Bortolo e Simone Cristina estão aqui com a gente. Vou esperar uns segundinhos, porque dá um pequeno delay para o YouTube. Então, às vezes, demora um pouquinho. Amanda e Simone. Tô achando que não, hein? Não. Fala mais 2, por favor. É do 2 ao? Do 2 ao 40. Sem ser o 13 e o 27. Então vamos honrar, né? O primeiro e o último. 2 e 40. Tá. Vamos ver. Número 2 é o Hugo Danilo. O Hugo tá por aqui. E o número 40 é Júlia Nobre. Hugo e Júlia estão aqui com a gente. Ih, eu tô errando pro pessoal. A gente tá dando azar. Mas sabe que quase toda vez é assim? E a gente fala, ó, para ganhar o sorteio tem que ficar até o final. Mas quase toda semana, quando chega a hora do sorteio, a única palestra que foi assim de primeira foi a da Vivi. A Vivi falou 2 números e as 2 pessoas estavam. A gente ficou chocado, porque normalmente não é assim. Não dei sorte. Ó, Hugo e Júlia não se manifestaram. Mais 2, por favor, Morgana. Tá, vamos no 28 e 15. 28 e 15. Vinte e 28 é a Idaiane. Idaiane, fala que você está aqui com a gente. E 15 é a Aline Aragão. Aline, eu tinha visto aqui se manifestando, hein? Você está aqui ainda, Aline? Ela até elogiou sua palestra ali em cima. Ó, às 18h56 ela estava aqui. Tava. E Daiane e Aline? Tô achando que não também, hein? Pois é. Eu acho que não, né? Senão a pessoa não se manifesta. Aline ganhou! Parabéns, Aline! Parabéns, Aline! Você ganhou 1 ano ao acesso digital da Revista Clínica Veterinária. A gente vai entrar em contato por e-mail com você para pegar os seus dados e depois você recebe o acesso por e-mail. Bom, agora a gente tem mais uma assinatura e tem o kit da Premiere.
Então, me fala mais 2, porque como tá demorando para pessoal responder, já fala 2 que a gente já vai... Então, o primeiro número que ela falar é referente a 1 ano da assinatura e o segundo número é para o kit da Premier, tá bom? Vamos lá. Então, vamos o 3 e o 5. Vamos ver quem é. Número 3, Lilian Mayumi. Tá por aí, Lilian? E o número 5 é a Letícia Marques. 3 é a Lilian e 5 é a Letícia. Estão por aí, meninas? Vamos ver se elas se manifestam. Lilian e Letícia. Esperar mais alguns segundinhos, senão a gente já vai para os próximos. O pessoal foi jantar já. Ou o pessoal da noite já foi para aula. Também tem isso. Gente, é 7h15, não é a aula da noite ou 7h30? Eu nunca sei. Não lembro. Mas poderia ter ido com o celular conectado, hein? Senão, poxa vida, perdeu um presente desse. Possibilidades do mundo online. Coloca no fone. A gente faz tanta coisa, né? Com o celular na mão, a gente vai andando aí com o celular na mão. Verdade. Acho que oportunidade. Não. Vamos para mais 2 números, Morgana, por favor. Ó, o Gabriel tá aqui na torcida. O Gabriel tá fazendo mandinga ali para ele conseguir ganhar. Ele vai torcer até o dele sair, nem que seja o último. Mais 2, prof, por favor. Vamos o 4 e 4. O 7. E 7. Lembrando que o 4 é referente à revista e o 7 é referente ao kit da Premier. Tô deixando claro para não ter confusão depois, hein, pessoal? O pessoal tá falando aqui que eu tô escolhendo o número errado. Verdade. O 4 é a Keliane Cristina e o 7 é a Daniela dos Santos. Keliane e Daniela. Estão por aí? Ou foram jantar, foram assistir a aula? É nada, o Gabriel tá fazendo o maior pensamento positivo ali para ele ganhar, ele não vai sair. Verdade. Não. Enquanto não for ele, não vai sair. A Bia também, a Bia me mandou mensagem aqui que tá torcendo para que seja ela. Olha, a Daniela respondeu. A Daniela ganhou um kit da Premier. Parabéns, Daniela. Parabéns. A gente vai entrar em contato com você pelo e-mail para pedir os seus dados e a Premier envia o kit para sua casa, tá bom? E a Keliane, que é da revista, não se manifestou, né? Fala o último número, por favor, professora. Vamos lá. Gente, tem que agora vai. Vamos lá. 12. 12. Só falta ser do Gabriel, do Matheus. Nossa, ou da Bia. A Bia tá me mandando mensagem no WhatsApp. Parabéns, Daniela. Vamos ver quem é o 12. 12, Yara Ferreira. Yara, você tá aqui? E Gabriel, não foi dessa vez. Gabriel, desculpa. Sua vibe e olha tá que boa. A gente falou número, hein? E olha que a gente... É porque não era para ser. Não, Gabriel, você vai ter que pedir para o seu tio uma assinatura da revista. O tio dele é da revista? Piada interna, ele tem um tio rico. Aê, a Yara tá aqui. Ufa, parabéns, Yara. Parabéns, Yara. Gente, quem não ganhou o sorteio, não fiquem tristes, porque a gente tem um benefício para os nossos ouvintes. Em parceria com a revista Clínica Veterinária, a gente disponibiliza para vocês 2 meses de acesso ao acervo digital. Então, Gabriel, você pode acessar o acervo digital gratuitamente por 2 meses. Já pode fazer as revisões que eu pedi para ele fazer. Tá vendo? Tudo resolvido.
O pessoal vai mandar aqui no chat o link. Tem uma senha de acesso, que é essa que está aqui na tela para vocês. A gente pede, por favor, para vocês não divulgarem esse link, essa senha, porque esse é um benefício exclusivo que o Gelab, junto com a Revista Clínica Veterinária, oferecem somente para os nossos ouvintes, tá bom? Bom, gente, eu acho que é isso. De novo, quero agradecer vocês pela presença, agradecer a Morgana por essa palestra maravilhosa. Para quem não segue a gente no Instagram, sigam lá, é GelabUAM. Tem o Instagram da Morgana também, ela está marcadinha na nossa última foto, é só vocês entrarem para seguir. Se inscrevam aqui no nosso canal do YouTube, para não perderem as próximas palestras. E é isso. Quer falar mais alguma coisa, professora? Não, por hoje é só, falei muito, né? Tá, joia, então. Eu vou encerrar nossa transmissão. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa semana. Obrigada, pessoal. Beijo para vocês.